pioneiros em trazer o conceito PBM no Brasil, nascemos com um grande propósito: promover o acesso à saúde e adesão ao tratamento para uma vida melhor. Ajudamos na criação de diversos programas de descontos, como Farmácia Popular, que deram acesso a medicamentos para mais de 50 milhões de brasileiros. Construímos de um jeito inovador uma rede ampla e conectada de farmácias, clínicas, laboratórios e startups. Nunca deixamos de nos desafiar para simplificar o nosso sistema de saúde. Temos a missão de facilitar o acesso ao tratamento certo, para a pessoa certa, no valor certo. E agora, trazemos uma nova proposta. Queremos transformar a experiência que entregamos aos clientes dos nossos clientes. Nossa inspiração conceitual é o oxigênio, um elemento fundamental para revitalizar, que é acessível a todos e é essencial à vida. Então, todos nós da E-Pharma assumimos um novo compromisso. Vamos oxigenar a saúde, renovar os ares, tornar tudo mais ágil, moderno, acessível. E para refletir essa mudança, a nossa marca evoluiu. Está mais próxima e conectada. Tudo para gerar ainda mais benefícios, fazer circular informação e inovação, tornar fluidas as conexões entre nossos parceiros. Queremos impulsionar esse ecossistema e gerar grandes movimentos. Vamos levar uma plataforma completa de soluções inteligentes e digitais a diversos segmentos. Conectar nossos clientes aos seus clientes com muita tecnologia e muito cuidado humano. Esse é o nosso jeito de oxigenar a saúde. Então, vamos juntos transformar esse sistema, porque a saúde só vai ser mais fácil quando for para todos. E-Pharma, oxigenando conexões. Combrapharma 2021, maior congresso online e gratuito do varejo farmacêutico. Vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da farmácia para adequação às inúmeras mudanças regulatórias atuais. Eu sou Cristiane Feijó, sou farmacêutica pela UFC, especialista em farmacologia clínica e prescrição, tenho MBA em gestão, gerente de consultoria farmacêutica das farmácias Pague Menos, coordenadora do grupo da Abrafarma, que reúne todos os coordenadores farmacêuticos das redes, mas eu me declaro como uma farmacêutica apaixonada pela profissão. E todas essas mudanças, elas vêm deixar a gente com mais vigor e com mais vontade de fazer o melhor varejo farmacêutico que a gente possa fazer. E os farmacêuticos têm papel importantíssimo nessa caminhada. Nesses desafios, para você conseguir se adequar às inúmeras mudanças regulatórias, principalmente nesse momento de pandemia, o importantíssimo resgate do papel do farmacêutico e esse seu empoderamento. O farmacêutico ele precisa estar na linha de frente em qualquer tipo de farmácia e nas atividades dependentes para acesso à informação, aos medicamentos, aos exames, determinante participação na indústria, pesquisa, desenvolvimento, laboratório de análises, na área de digital, entrega em domicílio, e-commerce, novas tecnologias, novos aparelhos, receituário eletrônico, formulário eletrônico, nas distribuidoras, transportadoras, operador logístico, área comercial, na área de negociação das empresas, qualificação de fornecedores e garantia da qualidade, área regulatória e de registro de produtos, dentre outros campos que o farmacêutico se descobriu. E nesse empoderamento deu também maior responsabilidade. Nós temos que verificar o que podemos fazer ainda mais para garantir o retorno para nossas empresas e para que esse mercado ele seja cada vez mais sustentável, seja com serviços farmacêuticos ou com tecnologia de ponta. Os farmacêuticos estão inseridos nesse contexto. São múltiplas atividades, uma jornada de trabalho exaustiva. Você tem hospital, farmácia,
distribuidora, todas essas coisas ao mesmo tempo. Muitos profissionais, eles trabalham, são donos das suas empresas e trabalham em vários setores ao mesmo tempo. E além desse trabalho exaustivo, essa jornada pesada, você tem ainda que lidar com o cuidado da vida pessoal e principalmente com o cuidado à família, nessa exposição aos riscos de contaminação que são inerentes à área de saúde. Porque a área de saúde, ela requer esse compromisso, um compromisso de saúde pública, consciência das obrigações e dos riscos. Então, é por isso que o farmacêutico, nesse momento de pandemia, e as farmácias, elas estão ali na frente para acolher o cliente e para dar o cuidado que é necessário para que ele tenha melhor noção dos riscos de uma pandemia, de como cuidar da saúde, e os desafios foram inúmeros. Vamos falar sobre eles agora. Como todo desafio, vem as oportunidades. E para a farmácia comercial, que é um mercado enorme, você tem um mercado de mais de 72 mil farmácias, aproximadamente 4 mil hospitais e clínicas. E em 2020, segundo os resultados apontados pela FIA, 888 milhões de atendimentos foram realizados. 8,72 bilhões de unidades comercializadas, 58,17 bilhões em faturamento. Nós somos um mercado promissor, um mercado que está nos olhos de qualquer empreendedor. As farmácias comerciais, elas começaram a fazer incorporações, começaram também a entrar em outros ramos e diversificar o serviço que é prestado. E é um mercado que vai ainda mais ser abrangente e vai ter ainda muito crescimento. Desses desafios, principalmente nesses 2 últimos anos, em decorrência ao combate à pandemia do Covid, você tem dados assim enriquecedores. A contribuição das farmácias para a saúde pública e para as novas diretrizes do Brasil. Até a primeira quinzena de agosto de 2021, a Abrafarma publicou que em 4.324 farmácias associadas à Abrafarma foram realizados inúmeros testes. A quantidade de testes, olha aí, gente, é muita coisa mesmo. São 9.869.093 testes. E isso até a primeira quinzena de agosto. 20,81% desse total foram positivos. Eu sugiro que vocês vejam esse estudo da Abrafarma, porque ele fez um estudo entre maio de 2020 a julho de 2021, e foram analisados mais de 3 milhões de atendimentos no período de janeiro a junho de 2021. Foram envolvidos 8.506 farmacêuticos em 2.608 farmácias associadas à rede Abrafarma. Então, é um estudo enorme, de um N muito significativo, e que jamais tinha sido realizado, eu acho que em local algum. A Abrafarma disponibiliza esse estudo no site dela, e lá vai decorrer sobre o perfil desses testes. É uma contribuição muito grande para a saúde pública, um rastreamento em saúde significativo para os estudos, porque lá se identificou as principais queixas que os clientes vêm quando vêm à farmácia para pedir o teste, qual é o perfil dessa população. Então, os testes de antígeno, teste de anticorpos. Então, o teste de anticorpo, para você ter uma ideia, que indica uma infecção prévia, foram positivos 1 em cada 3 pacientes nesse estudo. 10% dos testes positivos para coronavírus eram assintomáticos.
Isso é sem nenhum sintoma. Então, veja a importância para a saúde pública. Você ser acolhido numa farmácia, fazer o teste, fazer esse rastreamento e bloquear um pouco essa transmissão, proteger a saúde da família e de quem você está no entorno. Então, os sintomas que mais frequentes que foram relatados pelos pacientes no atendimento nas farmácias da Abrafarma, através da sala de serviço farmacêutico, do consultório farmacêutico, foram tosse, depois nariz escorrendo, dor de garganta e dor de cabeça. Os demais sinais e sintomas também foram mapeados. Dê uma olhada no site da Abrafarma e no estudo que foi de maio de 2020 a julho de 2021, dado realmente significativo. Nesse contexto da pandemia, foram tantas normas flexibilizadas, inúmeras RDCs. Se você for no site da Anvisa e verificar a planilha de mudanças de RDCs, normas e publicações, você vai ter uma planilha de Excel extensiva. E é muito importante que todos os farmacêuticos, os donos de farmácia, que todo varejo farmacêutico fique atento a essas mudanças, porque isso mexe no nosso dia a dia. Foi publicizado em todo canto, né? A gente viu a confusão que foi do kit Covid, o uso racional de medicamentos foi um grande desafio. E os farmacêuticos e as farmácias, eles tiveram um papel importantíssimo, porque mesmo antes das intervenções da Anvisa e do Ministério Público, as farmácias e os farmacêuticos já estavam fazendo o uso racional, tentando pegar aqueles medicamentos que estavam sendo ditos como a cura da Covid ou minimização, aumento da imunidade, e estavam orientando os clientes, assegurando que os medicamentos fossem realmente para aqueles que precisavam. Foi uma correria só, desabastecimento, todo mundo tentando atender aos casos graves nos hospitais, na saúde pública, as fiscalizações indo direto nas distribuidoras para pegar o que estava faltando no serviço público. Então, uma situação que a gente viveu que, graças a Deus, agora está mais consolidada. Mas o uso racional de medicamentos, ele continua sendo um grande desafio para aqueles que estão nas farmácias. Farmácia dita comunitária, né, que é a nossa farmácia comercial. Porque você teve um inúmero incentivo a polivitamínicos, medicamentos, o controle era feito só pelos farmacêuticos, aí assim, você tem a quantidade de vitamina D adequada, o que era de prescrição médica, o que poderia ser por prescrição farmacêutica, exacerbada a correria para todas as ivermectinas, né? Vendemos muito, e todo mundo na esperança de que conseguisse se blindar. Era só os clientes? Não. A maioria da classe médica, a classe de saúde, ela procurou também todos esse arsenal de medicamentos para se proteger. Tanto da medicina tradicional, como holística, como fitoterápicos, entrou tudo nesse desespero de se proteger e tentar sobreviver à pandemia. Nós agora estamos numa área mais cômoda, mais harmoniosa, mas mesmo assim o desafio continua grande, porque você tem vários clientes na farmácia que ainda continuam usando ivermectina todo mês, e é um desgaste para que o farmacêutico consiga fazer essa orientação adequada e chamar para o uso racional de medicamentos. Não só a parte de relacionamento com o cliente, relacionamento para garantir uma saúde pública e a saúde da família, e com os órgãos, né, e com os hospitais e clínicas, também começou o grande problema de barreiras, sinalizações nas lojas, por imposição das vigilâncias sanitárias, Ministério Público, cada um entendia de uma forma. A capacitação para o uso de EPIs e a grande procura também foi
muito desgastante. E até hoje você tem um aumento no preço de luvas, principalmente, máscaras, gorros, aventais, tudo de EPI que precisou ser utilizado com mais frequência na farmácia, que não era do nosso métier, a não ser para quem tem o consultório farmacêutico e fazia todos os serviços já de aplicação de injetáveis, vacina, etc. Quando a Vigilância Sanitária, o Ministério Público, começou a exigir que a farmácia tivesse um novo fluxo para que garantir que quem fosse fazer teste de Covid ou tivesse suspeita de Covid não ficasse rodando na farmácia, tem aquele problema ético, aquele dualismo que o quê? A farmácia está ali como estabelecimento de saúde para acolher quem está precisando. Então, de repente, você tem a recomendação de que o cliente tem que marcar o teste do Covid, entrar na farmácia e tem que sair correndo. Ele não pode ficar lá, porque senão a farmácia vai ser autuada por infração. E aí as farmácias começaram com novas tecnologias para garantir esse agendamento, receber esse cliente, fazer também os testes extramuros. E aí, mais uma vez, vem o problema, né? Nota da Anvisa, nota de vigilância sanitária. Pode fazer o serviço farmacêutico desse teste de Covid dentro da farmácia, dentro do consultório farmacêutico, somente, ou você pode fazer em área externa? Gente, o Brasil são vários Brasis. Então, nós tivemos estados que só deixava fazer o teste de Covid se fosse fora da farmácia. Podia ser no estacionamento, podia ser em outro local. À luz do que o serviço público começou a fazer, utilizando a vacina também em shoppings, em estacionamentos. Já teve vigilância sanitária que exigiu um layout novo na farmácia, um layout novo da sala de serviço farmacêutico, que ela precisava realmente ter saída de ar, uma janela ou então uma exaustão dentro da sala. Nessa confusão, nós ainda tivemos que lidar com se poderia ser feito o serviço farmacêutico e a vacinação na mesma sala, se poderia fazer o teste de Covid, quais eram as regras, como a farmácia conseguia fazer rapidamente essas mudanças de estrutura física e de layout das suas lojas, no momento em que todos os funcionários estavam sendo demandados exaustivamente. Porque, para atender a legislação também, tivemos que afastar o grupo de risco, afastar as suspeitas de Covid. Então, todo mundo trabalhou com uma quantidade de funcionários mínima. Teve que se fazer admissões para cobrir afastamentos mais longos, principalmente as farmácias que têm uma equipe já de muito tempo, né? Funcionários que são fiéis e que vestem a camisa. Mesmo assim, foi difícil, porque muitos realmente precisavam ser afastados por segurança das pessoas que convivem, dos clientes e da equipe das farmácias. A vigilância sanitária e a Anvisa começou também a olhar de uma outra forma os testes rápidos. E com os testes rápidos vieram os testes toxicológicos e outros testes mais modernos que foram aparecendo para ajudar com que as pessoas evitassem o uso indo ao hospital, indo à farmácia por muitas vezes, para mais segurança e propiciar que ficassem mais em casa, evitassem andar todo mês, toda hora na farmácia, lotar os hospitais que não tinham atendimento. E o farmacêutico ele teve um papel muito importante, que é essa triagem em saúde, o direcionamento dos casos para o serviço de saúde. E a prescrição farmacêutica, ela foi, mais uma vez, preponderante, para que a gente tenha a segurança do que estava orientando para esse cliente. Teste de Covid. Tudo bem, a farmácia pode fazer o teste de Covid.
pode fazer a vacinação, porque, afinal de contas, é a aplicação de medicamento. Quais são as regras para fazer? Cada estado começou a fazer a sua regra. Somado a isso, você também teve que lidar com a logística reversa desse resíduo de saúde, desse infectante. À luz da 222, né, e nos novos decretos, nós tivemos que cuidar desse resíduo de saúde. Vários outros contratos para a logística, para destinar corretamente esse resíduo. Qual é o saco plástico que vai ter que ser colocado na sala de serviço farmacêutico? Qual é o EPI correto? Como fazer a segurança do seu funcionário? Então, isso tudo, esse cuidado maior com o tipo de resíduo e como destiná-lo, também é uma força que demandou muito, muito, muito trabalho, muitos contratos e muito dinheiro envolvido, lógico. Então, olha, todo mundo vende mais medicamentos, mas também tendo muito mais investimento para esse momento de atendimento à pandemia. Nos testes de Covid e de vacina, também se criaram várias outras normas que como você registrar esses testes, como registrar essas vacinas. Então, algumas vigilâncias sanitárias, apesar de ter o ESUS, muitas vigilâncias sanitárias exigiam da farmácia uma planilha ou envio de quantos testes, o resultado, através de e-mail, de planilhas de Excel, através de Google. Teve para todo jeito, gente. Vocês não imaginam. Agora está mais apaziguado e você tem o ESUS e o Vigimed, que você também pode e deve identificar todos os eventos adversos e notificação de problemas, por exemplo, com os kits de teste de Covid, por exemplo. Ai, achou pouco? Todo mundo se preocupando em tudo isso para garantir a saúde? Ainda teve mais. Lei Geral de Proteção de Dados e a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que agora, recentemente, já começaram as fiscalizações, e apesar da agência ela ser o órgão que vai cuidar de tudo isso, mas a fiscalização ela é conjunta. E a fiscalização ela vem junto do Ministério Público, dos PROCONs, e o exercício regular de direito, ou seja, o direito que quem estiver envolvido deve ser também beneficiado, né? Só que o benefício, o titular, garantir que possa reter dados para a defesa é importante. Então, quando essa briga que está agora, a farmácia, ela pode sim exigir o CPF para garantir esse benefício que se está dando para o cliente em descontos, em fidelização. Mas a gente tem que informar esse cliente que a gente precisa desses dados, quais os motivos, onde serão usados, que eles também serão utilizados para a proteção da empresa. Então, essa relação honesta com o cliente, para o que você usa os dados dele, em que vai usar. A farmácia, a maioria dos dados sensíveis, você tem dados de saúde. Essa lei está demandando muito, muito trabalho para a área de tecnologia, para a proteção desses dados. E é importante que a equipe da farmácia e os farmacêuticos, o empresário, ele entenda que ele precisa se comunicar com o cliente e explicar como ele vai usar esses dados e qual a garantia que os dados deles estão seguros. Ainda vem também a rastreabilidade, que é uma lei que é antiga e que todo ano tem processos, retrocessos, mas que agora estão querendo que avance. A rastreabilidade vai sair, mas a Anvisa ainda não está preparada. E a gente tem que se preparar para as consequências, se isso ocorrer de fato.
porque o desabastecimento ele pode ser uma das consequências. As farmácias, principalmente as maiores, já estão se adequando à rastreabilidade, alguns laboratórios também, mas ainda não está no momento que seja confortável para que isso ocorra. E vamos ver como vai ser as cenas do próximo, né, capítulo, né? Seria excelente realmente que todos os medicamentos pudessem ter, né, um identificador digital, que você não precisaria mais do olho humano para ver lote, validade, registro, que as coisas realmente tivessem rastreabilidade. Mas só que para isso acontecer, é preciso que todo mundo esteja alinhado, que todo o processo tecnológico ele venha dar segurança. E nós vamos ter que esperar. Vamos ver como é que vem a rastreabilidade. Achou pouco? São várias coisas do dia a dia na farmácia, né, que a gente tem que se adequar, são muitas mudanças regulatórias, mas ainda teve mais mudança. Teve a PL 939, de reajuste de preço de medicamento, que vamos ver aí como é que vão ficar os impostos e o reajuste dos preços. Nós temos o custo com a operação das lojas. Nós tivemos assim um grande aumento no valor dos contratos, né, de locação comercial e residencial, atrelada ao IPCA. São todas brigas que a farmácia, o negócio, o comércio varejista tem que tratar mesmo durante essa pandemia. Então, vamos lá ver mais um pouquinho e detalhar alguma dessas mudanças regulatórias que interferiram no nosso dia a dia. Bom, para quem é farmacêutico, não poderia começar sem falar das grandes mudanças dos medicamentos controlados. A RDC 357 de 2020, ela veio em resposta a muitas ações que estavam acontecendo já nos estados e nos municípios, porque as pessoas não conseguiam ter acesso aos medicamentos controlados e nem aos médicos e nem às consultas. E como fazer? Como garantir que as pessoas tenham adesão ao tratamento, que elas continuem seus tratamentos prescritos com medicamentos controlados, sem elas ter acesso à consulta nem ao médico? Como é que isso ia acontecer? Após o conflito do início, a 357 ela veio com vários avanços importantes. Então, o governo já tinha liberado para que as prescrições elas fossem aceitas em todo o Brasil, independente da unidade federativa que foi prescrita. Então, a 357 ela trouxe que temporariamente, certo? Seria só durante o período de pandemia, as quantidades máximas que podem ser dispensadas e permite a entrega remota, desde que tenha um registro individual através do formulário de registro de entrega em domicílio. Isso foi um grande avanço que a gente já esperava há muito tempo. Mas só que os cuidados e a responsabilidade aumentou para que isso acontecesse. Dentro das mudanças, nós temos o receituário amarelo, né, a notificação de receituário A, a notificação de retinóide de uso sistêmico, passaram a ser 18 ampolas ou tratamento para 3 meses. A B2, 3 meses de tratamento. Notificação B e receita de controle especial, 18 ampolas ou 6 meses de tratamento. Sibutramina, antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, também podia ser 6 meses. Imagina você fazer uso racional de medicamento, o cliente sabendo que ele pode comprar com a justificativa da 357 um tratamento com 18 ampolas de um anabolizante. Difícil ser farmacêutico e vendedor na farmácia comercial, tá ali no balcão. E esse uso racional e o
tratamento adequado desses medicamentos controlados é um desafio que ele continua, principalmente diante do momento crítico e sensível que as pessoas estão vivendo, com todos o comprometimento psicológico. Então, você deixar que o cliente, com a prescrição adequada, ele leve o tratamento com várias caixas, todas as vezes o farmacêutico tem que fazer esse apoio e tentar verificar se realmente está seguro aquele cliente levar aquela quantidade de medicamentos para casa, se ele realmente vai usar adequadamente. Sem falar dessa questão de lidar com a psicologia, né? Entre aspas, né? A gente, na farmácia, essa demanda do psicológico, do atendimento, da acolhida do paciente, a anamnese correta, a farmácia ela teve que tentar fazer vários encaminhamentos para médico, para psiquiatra, para psicólogo, teve que entrar em contato com a equipe médica para conseguir ajudar alguns clientes, porque realmente as coisas elas tomaram uma proporção muito grande. O que veio também com muito desgaste para a saúde pública foi a questão desse incentivo ao kit COVID, cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina. Então, todos esses medicamentos, a Anvisa começou a regular. Primeiro veio a 351, que transformou a cloroquina e a hidroxicloroquina em controlados. A maioria das farmácias não tinha um estoque grande, a produção também não era grande. Era para atender o grupo de pacientes que depende desse medicamento. De repente, todo mundo precisando, os hospitais desesperados por ele. Começou também o uso de corticoides, o Anita, né? A nitazoxanida, e foi também controlado. Botaram tudo na lista C1. A RDC 405 de 2020 ainda colocou a ivermectina também, por causa do uso indiscriminado desse medicamento. Então, foi aquela confusão nas farmácias. Faz inventário. O estoque antigo não precisa botar no SNGPC, mas a partir da resolução, a nota fiscal que entrar desses medicamentos precisa ir para o SNGPC, precisa ser controlada as receitas. Aí, depois, mais outro medicamento, lista C1. Depois, tira da lista C1. Isso tudo, quem não é do mundo da farmácia comercial, que trabalha com SNGPC, que trabalha com o controle de medicamentos controlados, não tem ideia o que é você fazer inventário por lote e por registro do Ministério da Saúde, prestar contas disso no olho. Coloca dentro do armário, tira do armário. Quais são as receitas? A receita está ok, não está. As pessoas vêm com receita antiga porque usam para lúpus. Pode ser dispensado, não pode ser dispensado. Aí veio a 420, que tirou a ivermectina e a nitazoxanida do controle e deixou apenas a cloroquina e a hidroxicloroquina. Isso foi assim, uma atrás da outra resolução. Não tem farmacêutico que consiga ficar com a mente sana, com tanta mudança em inventário de SNGPC. Os erros acontecem. Os antimicrobianos também passaram também por recente modificação. E os anorexígenos também. Os antimicrobianos quase não teve muita mudança. Foi mais uma reavaliação, né, e atualização da RDC 20. O dos anorexígenos, ele veio com algumas coisas dúbias que ainda está para ser esclarecido, porque ele diz que só é válido dentro da unidade federativa.
E dessas mudanças todas que tiveram com medicamentos controlados, o que não dá para a gente entender é que com SNGPC, com tudo isso, o farmacêutico ainda precise entregar os mapas na vigilância sanitária, levar as receitas para serem vistadas. E aí, quando é outra unidade federativa, você levar com 72 horas para que o fiscal da vigilância autorize, gente, não, assim, não tem justificativa. Você tem uma lei que vale em todo o Brasil, que o farmacêutico é obrigado a receber, e, ao mesmo tempo, você é penalizado tendo que correr para a vigilância para mostrar um receituário. Então, eu espero que essas contribuições a gente possa dar nessa consulta pública que está perto da portaria 344, que a gente vai falar mais adiante. Saindo de medicamentos controlados, nós tivemos também outros desafios. O farmacêutico ficou muito feliz com a convocação do Ministério da Saúde. Todo mundo se inscreveu, fez o curso, teve treinamento do Covid. Algumas pessoas foram chamadas para a linha de frente e para ajudar no momento da pandemia. Vários colegas no Pará saíram dos locais de trabalho para poder atender a essa convocação do Ministério da Saúde. Foi um curso muito rico, muito bom. E a gente teve também vários questionamentos dos testes rápidos. Você lida com mudanças todo dia de tecnologia. Então, os testes rápidos, você tem vários testes que não só imuno. Você tem teste genético, você tem toxicológico, você tem de outras tecnologias. E a gente está ainda nessa briga que as farmácias possam realmente fazer todos esses testes, né, com a garantia da qualidade, com o acompanhamento farmacêutico, com as notificações devidas. E todo dia tem uma novidade. Vamos ver também como é que vai ficar essa parte na legislação. O grande avanço com a telemedicina. Telemedicina, teleatendimento, assistência farmacêutica remota. Então, a Lei 13.989, também de 2020, ela trouxe todo esse arsenal. E as plataformas vieram, o Conselho Federal de Medicina fazendo também a estrutura junto com as outras entidades e com o Conselho Federal de Farmácia também. Veio a receita digital com a assinatura eletrônica, então as plataformas diversas para reconhecimento desse receituário, reconhecimento da assinatura eletrônica, lá na plataforma do ITI, vamos lá, vai ter ainda muita mudança nessa área, todos estão tentando otimizar, porque o desgaste do farmacêutico e da equipe da farmácia para reconhecer essas prescrições é muito grande. E ainda tem aquele desconforto, porque a pessoa chega com a cópia digital, né, uma cópia no WhatsApp, e ele acha que é uma receita digital com assinatura eletrônica, que vai poder vender. E nem sempre, para os medicamentos controlados, você vai poder fazer isso. E por que é que deixaram de fora as notificações de receituário A e B? Por que não nós termos essas notificações com numeração nacional, um controle geral da Anvisa, prescrição eletrônica, né, que baixe, a farmácia que dispensar possa baixar essa prescrição e ela não ser reutilizada com toda segurança? Então, tanto o ITI como o Conselho Federal de Farmácia, Abrafarma, Conselho de Medicina, Anvisa, estão todos tentando uma solução tecnológica que dê segurança às prescrições e segurança, né, aos dados que nelas estão inseridos, para que a farmácia possa facilitar esse acesso aos seus clientes.
Vocês, assim, parar para pensar que uma pessoa que está em tratamento psiquiátrico, o constrangimento de ter que ir na farmácia com esse documento e comprar o medicamento, todo mundo saber para que é, então seria muito bom que a gente pudesse realmente, nessa revisão da portaria 344, ter, sei lá, um tipo de receituário só, com controle nacional. Vamos ver o que é que a gente consegue, né? Vamos contribuir. A mudança de legislação, ela não para. Várias consultas públicas foram abertas em 2020 e ainda estão em andamento agora também. A que eu considero mais importante agora no momento é da portaria 344, a 1046. Mas nós tivemos a 1018, que foi da emissão, prescrição, aviamento e guarda das prescrições de medicamentos sujeito a controle, que foi encerrada, e a gente está aguardando ver o que é que vai acontecer, né? Como é que a Anvisa vai traçar essas novas diretrizes. A 911 e a 912, que foi em relação aos serviços farmacêuticos. Nós ainda tivemos a de marca própria, todos os questionamentos de marca própria, que é a consulta pública 815. E assim, dentro da portaria 344 de 98, que ainda tem a oportunidade de você fazer a sua contribuição, nós podemos exigir uma nova lei, uma lei toda nova, que a gente tenha como são realizados esse controle, está bem explicado lá no site da Anvisa. Se você entrar no site da Anvisa nessa consulta pública, você vai ver todo apanhado, né, do que é relacionado aos controles de medicamento sujeitos a controle especial em todo o mundo. E a gente pode usar esses novos caminhos tecnológicos, como a telemedicina, prescrição eletrônica, os QR Codes, várias EPIs que você consegue fazer e dar segurança para essas prescrições. Vocês têm um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, também a Anvisa está tendo um sistema que vai dar numeração às prescrições. Por que não fazer uma disruptura e a gente ter uma portaria 344 que ela seja mais fácil para o médico prescrever, para o cliente entender e para a farmácia dispensar? Se todo o inventário de entrada, venda, compra, rachabilidade está no SNGPC, por que a gente tem que continuar entregando mapas e prescrições? Recentemente saiu uma nova legislação relacionada à vigilância sanitária, que a 560 de 2021, agora, recente, que fala da fiscalização e licenciamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa resolução, ela empodera muito as vigilâncias sanitárias. E a gente, cada vez mais, vai ter que ter cuidado com as fiscalizações e o cumprimento das normas. Mas também dá uma excelente oportunidade de que um sistema nacional ele possa garantir uma maior fluidez e menos burocracia no dia a dia para atender os medicamentos controlados. Convido vocês a entrar nessa consulta pública e fazer sua contribuição. Podia ser só isso, né? Mas nós tivemos ainda farmácia popular, várias modificações de farmácia popular. O paciente agora ele pode comprar tratamento para 90 dias, as prescrições e os laudos, o atestado, tem validade de 1 ano, 365 dias. Então, a gente viu na farmácia aquelas receitinhas que a pessoa não usava há muito tempo, voltando para a farmácia para adquirir medicamento pela farmácia popular. E, mais uma vez, o papel da equipe da loja,
e do farmacêutico foram preponderantes para garantir o uso racional. O senhor realmente precisa desse medicamento? Como é que o senhor está tomando? Qual foi a última vez que o senhor foi ao médico? O senhor chamar para a sala do consultório farmacêutico, verificar a pressão, verificar a glicemia, fazer a orientação e o cuidado farmacêutico. A procuração, ela, que era o grande problema também da gente explicar para o cliente, né? Porque quem vai comprar na farmácia, pelo programa Farmácia Popular, ele tem que estar com os documentos todos originais. Quando você é procurador, você tem que estar com todos os seus originais e tem que ser cópia autenticada do paciente. Ninguém merece um negócio desse. Então, até uma pessoa simples para fazer uma procuração, que a maioria dos clientes da farmácia popular, era um desgaste muito grande. Então, com a procuração simples, sem reconhecimento de firma, nós tivemos um grande avanço ao acesso do medicamento para aquele que precisa, principalmente aquele mais necessitado. Muitas pessoas ficaram nos sítios, no interior, para evitar maior contágio. E vêm os familiares comprar medicação para levar para os idosos. Então, esse foi um ganho muito importante. Com essa flexibilização da farmácia popular e o contexto político do Brasil, o Ministério da Saúde e o programa Farmácia Popular, todo o tempo em mudança, a gente também fica sem saber quais serão os próximos passos. As auditorias e os bloqueios, eles iniciaram com mais frequência agora, nesse semestre. E tem que ter muito cuidado com as regras do programa. Nós estamos com um novo coordenador lá no programa Farmácia Popular. O Ministério, nós tivemos reunião com o Ministério da Saúde e eles estão com toda a boa vontade de fazer as coisas ficarem mais modernas, mais seguras, diminuir a burocracia, mas vocês precisam ficar atentos, porque farmácia popular precisa ter ainda todo o atendimento da portaria 6 do receituário. O receituário precisa ter endereço, data, assinatura, carimbo, prescrição dos medicamentos não podem vir de forma abreviada, o nome do cliente não pode vir abreviado, a intercambiabilidade ela tem que ser seguida à risca. Os medicamentos que a sua farmácia conseguiu negociar para vender pelo programa, você tem que estar sempre de olho nos impostos e no preço, para ver se estão dentro das regras do programa. O farmacêutico, ele é o responsável legal por todas as operações, então ele tem que sempre fazer treinamento com a equipe dele de trabalho, falar das regras, fazer auditorias internas para verificar se está tudo caminhando bem. E o grande avanço da farmácia popular, ele se dá porque é um programa realmente muito importante para a população. A gente tem o maior orgulho de fazer com que esse acesso chegue para quem precisa, e o serviço farmacêutico, ele proporciona esse cuidado, esse olhar para o atendimento da prescrição e acompanha para que não haja interrupção de tratamento. A adesão continua sendo o maior problema. Agora, com a Covid, a asma, a gente viu o quanto subiu a venda de medicamento para asma e quão importante, quantas pessoas que eram para utilizar o medicamento para controle, só utilizavam em crise. Então, a gente precisa resgatar todo esse cuidado, não é só diabetes, não é hipertensão, também com as outras patologias de uso crônico, glaucoma. Então, a farmácia popular é muito importante e a gente espera que o governo e o Ministério acerte a linha e ele realmente deixe que as empresas que já entraram no programa, elas possam distribuir para todas as filiais esse serviço de farmácia popular, que cada vez mais as auditorias elas sejam assertivas e realmente só
mirem aqueles que não trabalham de forma correta, que o bloqueio não aconteça nas farmácias sem prévio aviso, sem você ter consciência do que ocorreu, qual foi a não conformidade, qual foi a reclamação do cliente, o que foi que aconteceu que o Ministério DataSUS bloqueou a sua farmácia popular. É um desgaste muito grande para a empresa, para a imagem da empresa e, principalmente, deixa desassistida uma população grande. Em geral, o Ministério da Saúde parece auditar, né, o DenaSUS, o Ministério Público, por volumes de venda, se vende mais, se vende menos. Só que durante a pandemia, você teve farmácias fechadas, você teve farmácias transferidas, farmacêuticos que saíram, farmacêuticos que foram afastados. Então, toda essa documentação, hoje, você não tem um acesso fácil, digital, na internet, para você comunicar ao DAF que mudou o farmacêutico responsável técnico, que o endereço da filial mudou, que você fechou, transferiu aquele CNPJ. Hoje você tem que fazer cópia autenticada de todos os documentos do farmacêutico, de todos os documentos da farmácia, do responsável legal e enviar pelo SEDEX para o DAF. Está lá já a nossa requisição de que nós possamos desburocratizar e fazer de uma forma mais fácil, encaminhar pelo sistema, pela internet, alguma coisa que facilite tanto que o DAF possa analisar esses documentos, como ele analisa muito bem. Quem já passou por auditoria de farmácia popular sabe que é uma auditoria fina. Eles veem desde a nota fiscal de compra do medicamento, a entrada no distribuidor, ida para a farmácia, ida para o cliente, cupom vinculado, prescrição, documentos, tudo. Então, é muito mais fácil a gente fazer da forma correta e ficar tranquilo. Vamos aguardar se essa nova coordenação do programa da farmácia popular vai conseguir esse desafio e se o nosso governo vai deixar que os técnicos trabalhem da forma mais segura, menos disruptiva e que realmente o cliente é que saia ganhando nessa relação de cuidado e de defesa aos direitos do cidadão, o direito à saúde pública. Farmácia popular é ótimo, né? Sou fã de farmácia popular, porque a gente que trabalha também com serviço farmacêutico, você vê como é importante o cuidado do farmacêutico para a adesão. Como você consegue fazer com que pessoas que não usam medicamento, só usam o medicamento da pressão quando eu tenho dor de cabeça. E você consegue, pelo convencimento, pelas consultas mensais, quinzenais, diárias, fazer com que ele cumpra o tratamento prescrito. Então, olha, nota 10 a todos os farmacêuticos e as farmácias que têm o programa como um desafio, né, muito bom para todos os dias. Porque é diário, gente. É diário esse desafio. Agora, vamos lá falar. Todo mundo tem que fazer distribuição, armazenamento, né? Você pode fazer através de distribuidora própria, distribuidores parceiros, por associativismo, mas agora, depois de várias resoluções, né, teve a 304, a 360, vem a 802, não vem a 320, mas agora a gente tem uma legislação de boas práticas de distribuição, armazenamento e do transporte de medicamentos. Então, a 430 de 2020, ela revogou essa confusão toda, mas ela é uma portaria que precisa de muita atenção. Porque ela trouxe à tona a 802 e a 320 e é necessário o manual de boas práticas, os procedimentos operacionais padrão, você tem que revisar todos eles. Por quê? Porque você tem que ter os protocolos de estudo de mapeamento térmico, monitoramento térmico,
calibração e protocolo, relatório dos processos de qualificação térmica, ou seja, você agora, quem é distribuidor, transportador, e a farmácia precisa também se preocupar com isso, porque ela tem que qualificar o seu fornecedor, ela tem que ter um sistema de gestão da qualidade implantado. Sistema de gestão da qualidade implantado. Isso é de suma importância para a gente garantir que a qualidade do produto que a gente vai ofertar para o cliente e como é que vai ficar a saúde pública. Tem que respirar fundo. Por quê? Qualificação térmica e mapeamento térmico não é só um investimento em dinheiro, em data logger, em sistema, não. Tem muita coisa para se observar. Educação e comprometimento da equipe para todos os detalhes. Nós trabalhamos com medicamentos termoláveis, com cadeia fria, nós trabalhamos com várias mudanças de temperatura no país, e você agora vai ter que dar satisfação à Anvisa com esse sistema. As fiscalizações já iniciaram na luz da 430. As fiscalizações que as distribuidoras, sendo elas internas, só para as filiais ou para as farmácias de associativismo, ou grandes indústrias, a fiscalização da maioria das vigilâncias, principalmente quem está em Goiás, em Minas Gerais, São Paulo, ela já começou a ser exigida. Então, já tem aquela assim, mas você vai fazer isso? Como é que você vai? Você já tem que ter um plano de contingência e já tem que ter o que você vai conseguir implantar. Com a rachabilidade, né, e o Sistema Nacional também, vamos ver como é que... Porque agora vai ser muito mais fácil essas fiscalizações e observar as excursões de temperatura, né, quem trabalha direitinho ou não. Muitas empresas já estão se adequando, né? Você vê muito operador logístico que está tendo todo o rigor de uma grande distribuidora. O desafio maior para os caminhões que seguem todo dia para distribuir as farmácias, mas é todo mundo se movimentando para conseguir fazer da melhor forma. Mas é um ponto de atenção, porque é um investimento alto e um trabalho árduo. E para aqueles farmacêuticos que trabalham em distribuidora e transportadora e acham que não tem muito o que fazer, você não pode estar nesse mercado. Porque quem trabalha em distribuição, em transporte, ele não pode parar um segundo. Você realmente tem que garantir a qualidade de todo esse trajeto e de todas essas possíveis excursões. Mapear os maiores e os menores desafios que tem nesse grande Brasil. Com essa nova legislação, a 560 de 2021, agora, a fiscalização e licenciamento, eles foram bem exemplificados e diz que o Estado, o município, que tem essa atribuição. Mas a Anvisa está organizando e está orquestrando, tentando fazer com que essas ações elas realmente sejam mais uníssonas. Vamos exigir nossa participação, que o setor regulado também possa participar dessas reuniões de fiscalização, de como fazer, junto com a Anvisa. Nós precisamos conversar com as entidades que nos fiscalizam. A gente precisa saber o que a gente precisa fazer, quais são os deveres, mas também garantir os direitos. Porque eu acredito que o empresário, ele quer sim fazer tudo da melhor forma possível. E os órgãos, as entidades regulatórias, elas precisam entender também o que é possível se fazer. E fazer o planejamento dos prazos para adequação.
Estão cansados? Fique não, porque agora vem a melhor parte. Desafio da farmácia para adequação às inúmeras mudanças regulatórias atuais não pode deixar de lado a exigência de qualificação sanitária dos fornecedores e produtos e serviços. Porque foram tantas RDCs, foi tanta flexibilização de lei, que você precisa ficar atento à qualidade do produto que você comercializa na sua empresa. É o seu nome. É você que está entregando à população. Olha, só de álcool e máscara foram tantas flexibilizações que deixou todo mundo confuso. Então, assim, quem vai poder, quem pode fazer álcool? Álcool é saneante? Álcool é cosmético? Quando é que é uma situação? O álcool saneante é para usar de limpeza, álcool cosmético é quando vai usar no corpo. Sim, o álcool para a mão. Será que você está comprando de forma correta? Esse álcool é 70 mesmo? Vocês viram que foi uma procura tão grande por álcool, álcool gel, que Carbopol ficou a preço de ouro e quase ninguém tinha. Então, a maioria das empresas ela tentou outros recursos para garantir o álcool gel. Abriram também para a farmácia de manipulação manipular álcool. Foi flexibilizado também o volume, a quantidade de álcool, que antes você não podia, só podia álcool gel e agora já pode álcool 70. Então, são muitas regras que foram alteradas. E as empresas, à luz também do que aconteceu com as máscaras, que todo mundo achou que podia fazer máscara, e aí qual a segurança de você usar um EPI se não sabe qual é a qualidade, né, do filtro? Se tem um filtro no meio lá, né, do tecido não tecido lá, é muito importante você qualificar o seu produto, porque você não vai querer colocar ninguém em risco. Imagina você vender uma N95, que não é uma N95, para um hospital, para um profissional de saúde. A máscara de pano veio na farmácia. Aí a máscara de pano qualquer pessoa pode fazer? Sim, você vai vender uma máscara de pano que você não sabe as condições de higiene onde essa máscara foi costurada, qual é o tipo de tecido ou elástico, se o tamanho é proporcional. Máscara cirúrgica tripla. Qual o tipo de TNT? Qual o agente que é filtrante? SMS, não interessa isso. Interessa sim, gente. Interessa, porque é assim que a gente consegue se proteger. E não é só por causa de Covid. Você tem utilização de máscara para pessoas que estão gripadas ou com problema respiratório, em tratamento de câncer ou imunossuprimidos, para profissionais de saúde, isso sempre vai existir. E eu espero que depois dessa pandemia, as pessoas tenham consciência de usar a máscara quando tiverem com a gripe, ou rinite, para não passar para todo mundo. Não precisa todo mundo que ficar doente. Essas histórias eu me lembro muito, sabe de quê? De casa com muito irmão. Quando um fica doente, todos ficam, e a mãe já, na primeiro que adoece, já dá o tratamento para toda a família, né? Assim? Então, olha, nós somos profissionais de saúde, nós temos que cuidar disso. Analisar a regularidade dos documentos sanitários dos fornecedores da farmácia, conforme a natureza de seus produtos ou serviços, e com as diferenças de cobrança e documentos emitidos pelas vigilâncias sanitárias, é um grande desafio. Você tem alvará sanitário, registro sanitário. Às vezes você tem estados que o alvará de funcionamento vem depois do alvará sanitário. Então, os nomes dos documentos confundem. Você tem vários estados que têm, você pede tudo unificado, então você tem que prestar atenção, porque às vezes um documento está válido, mas os demais não estão. Verificar a regularidade dos produtos, como o registro da Anvisa,
a validade desse registro, a procedência, condição de armazenamento e transporte, precificação, regra de dispensação, como deve ser exposto. Essa verificação da regularidade do produto, principalmente agora com tantas empresas se unindo, mudança de titularidade, muitos produtos estão com um registro caduco. Nós estamos recebendo também fiscalização esse semestre, teve mais fiscalização do Inmetro do que dos últimos 5 anos. E Inmetro fiscaliza rótulo de produto. Se estão nas regras de ABNT, se está na regra do Inmetro, se aquela AF que está lá no rótulo do produto é realmente para aquela classe de produto. Você tem uma AF de cosmético, aí você está vendendo um medicamento e ficou errado, foi a AF de medicamento. Mas não teve comprometimento do medicamento. O medicamento é aquilo. Não, mas não é assim, não. É um desvio de qualidade. Desvio de qualidade, a lei é clara. Não pode ser vendido. É um polivitamínico e eu botei um CNPJ que não existe. Foi um erro da gráfica. Sinto muito. Desvio de qualidade. Esse polivitamínico ele precisa ser retirado da área de venda. A legislação específica para cada tipo de produto. Você, quando começa a estudar produtos para a saúde, porque agora todo mundo teve que estudar mais um pouco, por causa dos EPIs, por causa dos testes de Covid, dos aparelhos de verificação, né, de glicemia, você é um mundo de regras e de detalhes que você tem que pegar. Então, é por isso que hoje a gente conta com várias empresas que cada uma é especialista em uma em cosmético, outra em saneante, outra em produto para a saúde, em testes. Então, você sempre tem que verificar, quando for fazer a qualificação da sua empresa fornecedora ou dos produtos dela, de qual é a legislação específica, para você garantir a qualidade e minimizar os erros para a sua empresa. Porque quando a Anvisa ou a Vigilância Sanitária for fiscalizar pela 430, ela vai penalizar você por ter comprado, adquirido, distribuído ou comercializado produtos não conformes. A gestão da qualidade e atendimento à legislação vigente, ela é preponderante para a saúde da sua empresa. Todo mundo sabe que as multas da Anvisa, por exemplo, propaganda, em geral, inicia com R$25 mil. De recall, não atendeu. Em recall de um produto que tem algum problema, você tem que ir um prazo curtíssimo, 48 horas você tem que dar o anexo 5 lá, dizendo se você tem um produto ou não, aquele lote, quanto tem para quem mandou, o mapa de distribuição. Senão, vem a fiscalização Anvisa e vai lhe multar, e não tem jeito, porque a lei é clara. Então, toda farmácia ter uma equipe de gestão da qualidade é muito, muito, muito importante. Isso é proteger seu patrimônio. Porque as mudanças de fiscalização, elas já estão em andamento. Então, olha, você consulta lá o site da Anvisa, vê se seu produto está ok, se o fabricante dele, quem é o detentor. Então, você tem um site da Anvisa para fazer essas consultas e proteger o seu patrimônio. Esses são desafios do dia a dia do varejo farmacêutico. Mesmo com tantas novas demandas para o farmacêutico, é necessário manter a regularidade dos documentos sanitários para o funcionamento da farmácia. A pessoa, não, aqui, pessoal, a vigilância sanitária não está fiscalizando, não. Deixa aí, depois eu renovo meu registro sanitário, depois eu renovo meu alvará. Não, gente, não é assim, não. O fornecedor, ele, por lei, não pode distribuir, nem lhe vender, se você não tiver com os documentos sanitários ok. Você também,
legalmente não poderia comprar de um distribuidor ou transportador ou da indústria que não esteja com a sua documentação sanitária regular. E documentação sanitária regular é tudo. Então, olha, podem cobrar dos seus farmacêuticos, isso aqui é dever e obrigação do farmacêutico, manter a regularidade dos documentos sanitários para o funcionamento da farmácia. E aí, tchan, são muitos papéis. Papéis que você já tem uma flexibilização para fazer alguns agora todo remoto, de forma virtual, mas você tem que ter o papel para colocar lá na farmácia, expor na farmácia. Então, para você abrir uma farmácia ou para você ter um negócio do varejo farmacêutico, sempre você vai ter que ter a ata de criação e contratos, o CNPJ com KNAI daquelas atividades que você vai exercer. Então, é muito importante você já pensar o que é que você vai querer fazer, porque aqui no início você já tem que incluir o KNAI. Se você inclui, por exemplo, serviço farmacêutico depois na sua farmácia, você vai ter que voltar, fazer um aditivo na sua ata, no CNPJ, no alvará de funcionamento, no alvará sanitário, para poder ter essa nova atividade. E se tiver já a AF da Anvisa, para você acrescentar uma nova atividade, você vai ter que pagar novamente nova GRU. Se for farmácia de grande porte, é 8 mil quase, para fazer qualquer modificação na AF, que a AF inicial é 800, mas para fazer qualquer alteração é quase 8 mil reais. Então, CNPJ com o KNAI da atividade que você pretende desenvolver na sua farmácia, projeto arquitetônico aprovado, adequabilidade. Esses dois documentos, hoje em dia, eles têm um peso muito grande. As vigilâncias sanitárias estão exigindo, no rigor, projeto arquitetônico e adequabilidade. Alvará de funcionamento e localização, licença sanitária com liberação para o serviço farmacêutico e para controlados, se você for utilizar esse serviço, né, a farmácia ficar toda completa. Algumas vigilâncias sanitárias, eles querem também cuidar da vacinação, apesar de, teoricamente, estar dentro do serviço farmacêutico, ele quer que esteja, seja a parte, ele seja discriminado todos os serviços, discriminado o serviço farmacêutico, como aí tem uma lista, que isso é horrível para a gente, porque quando você faz uma lista do que você faz hoje, ela lhe restringe. Quando você bota serviço farmacêutico, você pode colocar tudo nesse guarda-chuva. CRT, certidão de regularidade técnica emitida pelo CRF, o farmacêutico, todos os farmacêuticos têm que estar com a anuidade ok para exercer a profissão. A maioria das certidões de regularidade técnica agora é direto no site. As taxas não são para ser pagas, você só paga a anuidade, as demais taxas é para serem isentas. A AF, né, a autorização de funcionamento da Anvisa. Se você vai fazer manipulação, você tem que, e de controlados, você vai ter que fazer uma autorização especial, que é para manipulação de medicamentos sujeitos a controle especial. Se é distribuidora, você vai ter que fazer a autorização de funcionamento para ser distribuidora, para distribuir cosmético, outra para saneantes, outra para produto para saúde, outra para controlados. Então, para cada natureza, existe uma especificação. Você vai trabalhar com produtos importados? Também é outra AF que você tem que peticionar. E aí é o nosso dia a dia, peticionar essas AFs, pagar essa GRU, ver a regularidade do farmacêutico e dos documentos sanitários. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, todo o contrato e a qualificação desse fornecedor que vai trabalhar com seu resíduo e vai destiná-lo corretamente para que você não seja pego de surpresa com a multa ambiental porque você destinou incorretamente o resíduo por causa do parceiro que você contratou. Então, esse parceiro que faz o nosso recolhimento do resíduo, seja o lixo comum, seja o resíduo do cliente, ou seja, os vencidos estragados da farmácia, ou a logística reversa, ele tem que ser qualificado também. Licença de corpo de bombeiros. Licença do corpo de bombeiros, gente, pelo amor de Deus. Tem hora que a gente vai em alguns estabelecimentos
é só para inglês ver. Me diga qual é o sentido de você correr o risco. É uma economia boba. Você não ter os seus extintores em boa forma, né? Prontos para uso. Você ter a área delimitada, demarcada. É uma segurança para o seu negócio, para você. Então, não economize em besteira, não. Isso é um desafio. É você saber que o investimento, ele é importante. Investir no que é importante. A segurança para a sua empresa. Ainda tem as licenças de publicidade, que essas geralmente demandam bastante dinheiro e dor de cabeça, porque a placa, totem, faixa, tudo isso, a fiscalização ela é bem dinâmica. Os procedimentos operacional padrão, de forma clara, leve, o que é que o vendedor deve fazer, a limpeza da geladeira, como dispensar, como receber a mercadoria, vender os medicamentos controlados, procedimentos bem claros, objetivos, e um manual de boas práticas da farmácia abrangendo todos esses procedimentos e falando mais à luz da RDC 44 e da 13021. Se for você agora é estabelecimento de saúde pela 3021. Então, se tem serviço farmacêutico, se vai fazer vacinação, tem que ter CNES, tem que ser o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. Vai lá na Vigilância do Estado, em geral é no Estado, e vai ter esse número de CNES, que é por onde o farmacêutico vai notificar as vacinas, né, os testes e tudo. Controle e entrega de balanço de medicamentos sujeito a controle especial, SNGPC. Medicamentos controlados, todo mundo sabe que tem que se fazer essa regularidade de controles. O estoque físico tem que bater com o estoque que está no seu sistema e no que é enviado para o SNGPC. 7 dias no máximo, você tem que estar com tudo batendo. Principalmente agora, com essa flexibilização de entrega de medicamentos controlados, você precisa entender que a fiscalização virá com muito mais força. E para verificar se você está atendendo às normas, ver lá os formulários de entrega em domicílio. Todos esses documentos têm que ser guardados. E tem que ter a periodicidade com que eles são guardados. Farmácia popular se guarda todos os documentos por 5 anos. Já portaria 344, que a gente tem que mudar isso também, né? A maioria com 2 e anabolizante com 5. Ninguém merece, não tem necessidade. Vamos mudar isso na portaria 344, pelo amor de Deus. Farmácia popular, com todo o rigor que eu já disse a vocês, o cuidado para a gente não ser bloqueado e nem ser descredenciado pelo programa, já que há muitos anos não está tendo novas adesões e nem teve renovação. Vamos aguardar aí se a nova coordenação consegue apaziguar essa discussão que está tendo da continuidade do programa e o Ministério da Saúde consegue assegurar esse benefício para o cidadão brasileiro. Formação e acompanhamento da equipe. Nunca é demais. O farmacêutico está recebendo muita qualificação e treinamento, porque ele teve que aprender a usar EPI, ele teve que aprender a fazer teste rápido, a fazer vacina. Tudo que ele estudou na faculdade, que não botava na prática na maioria das farmácias, agora é o seu cotidiano, é a sua rotina. Então, tem que sempre qualificar o farmacêutico, deixá-lo preparado para primeiros socorros, para qualquer coisa que aconteça dentro da farmácia relacionada à saúde. Nós somos profissionais de saúde que trabalham em estabelecimento de saúde. Os vendedores também são profissionais de saúde. Os vendedores que estão no balcão, eles também precisam ter essa noção de saúde para cuidar deles próprios, da família e dos clientes. Limpeza da farmácia. E os treinamentos, tanto da área de saúde como operacionais. As regras de controlado, regra de farmácia popular, antimicrobianos, o que é que pode ser indicado, o que é de venda livre, o que não é de venda livre, como vender mais e melhor, sem ter nenhum prejuízo para a farmácia.
Porque eu acredito sim que você pode bater suas metas, ser um excelente empreendedor e você focar em fazer sempre da forma mais correta. Vender mais, vender o que o cliente precisa, o que ele não imaginou que precisa, mas que realmente você faça isso com idoneidade, com honestidade. Então, eu acredito. Se você tem um cliente que tem diabetes e chega na sua farmácia, o seu vendedor, ele consegue dar a dimensão da doença e como ele pode ter qualidade de vida fazendo tudo certinho, certamente ele vai querer monitorar todo esse estado dele. Então, ele vai querer saber o peso, a glicemia, a pressão, quais são os alimentos, e tudo isso você pode ofertar na farmácia, os cuidados com pés, ter uma tesourinha só para ele, ter aqueles produtos que ele não sabe que ele precisa, mas você sabe, porque você é um profissional de saúde. Então, dá para vender muito, mas vender bem, cada vez melhor. Ainda tem também a questão, além do acompanhamento das normas, assinar os procedimentos, assinar as normas internas para a proteção da empresa, né? Você tem a questão da defesa do consumidor, a legislação que trata do tratamento das reclamações. Você tem que ter onde o cliente vai fazer a sua reclamação, onde escreve, e esse tratamento da reclamação, ele tem que ser também muito honesto. Hoje em dia você tem Reclame Aqui, você tem defesa do consumidor, rede social, Instagram, Facebook, que acaba com qualquer negócio se você não souber lidar com essas reclamações. Por isso que eu digo, a saúde da sua empresa tem que ter o foco no cliente e no cuidado com a saúde pública, porque você está inserido nesse contexto também de saúde pública. Se você não está bem emocionalmente, financeiramente, se você não gosta do que está fazendo, se você não acredita no seu negócio, como é que você vai cuidar do seu cliente? Como é que você vai fazer o seu funcionário atender bem? Como você vai conseguir antecipar o que o seu cliente está precisando naquele momento? Então, a saúde da empresa, ela depende do foco no cliente. E isso é a coisa mais óbvia do mundo. A pessoa fala, mas eu quero ver você fazer na prática. Porque tudo isso que a gente falou, que são desafios para adequação por causa das inúmeras mudanças regulatórias, se você só fizer por obrigação e tiver a péssima ideia de burlar, você está infringindo o maior conceito, que é esse, é o de ter foco no seu cliente, a saúde da sua empresa. Então, eu me despeço aqui. Espero que vocês tenham entendido que nós temos muitas oportunidades de crescimento. Quem trabalha com análises clínicas, ela conseguiu crescer, ampliou o leque de produtos, de testes. Quem trabalha com farmácia conseguiu também se reestruturar, apesar do aumento da matéria-prima, apesar do aumento dos aluguéis, do grande investimento no setor pessoal, no layout das filiais, no layout das lojas, mas a gente está aqui com o rendimento que vocês viram aí, uma rentabilidade lá em cima, novos negócios aparecendo. Então, vamos cuidar desse mercado, porque esses desafios da farmácia para adequação às inúmeras mudanças regulatórias provou que a gente é capaz, que a gente consegue e que a gente pode fazer cada vez melhor. Acredito em todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Cristiane Feijó, farmacêutica apaixonada pela profissão.